adolescentes, pelos jovens, tiveram ontem um evento aqui do Garagem 3.0, pelas mulheres da nossa igreja, os homens. Que Deus abençoe cada irmão e que nós, a cada dia, nos aproximemos mais do Senhor e que nós entendamos o nosso propósito nessa terra. A nossa revista fala sobre criados com propósito. Se você não pegou ainda, procure um diácono e pegue a revista para que você estude, aprofunde em casa, antes de chegar aqui na escola dominical, porque aqui nós ainda vamos aprofundar mais e ser cheios da palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição que fala sobre os chamados para a adoração. Vamos dizer isso juntos? Chamados para a adoração. E é a lição de número 3. Eu queria convidar os irmãos a abrirem no texto para a nossa reflexão, que está em Gênesis capítulo 2. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis capítulo 2. Mesmo que tenha na tela, aqui no projetor, a letra, abra sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, para que você leia ali as palavras, reflita nas palavras, medite nelas. E nós vamos ter essa exposição de manhã, chamados para adoração. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Feche os teus olhos, peço ao Senhor para falar contigo. Santo Deus, pedimos a tua bênção agora para a meditação, para essa exposição sobre esse tema, chamados para adoração. Que o Senhor abençoe o teu servo, usa como instrumento nas tuas mãos para trazer a tua mensagem aos nossos corações. Que o Senhor também prepare a mente de cada um, o ouvido de cada um, a atenção de cada um, para que os irmãos saiam daqui edificados e saiam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E nós bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você sabe qual que é o maior sino do mundo? O maior sino do mundo é um sino que tem, segundo o jornal Opção, tem 55 toneladas. Dá para carregar? Tranquilo? Fácil? 55 toneladas. 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. Pequeno, né? Pequeno sino. E a gente conhece muitos sinos pelas igrejas que colocavam aqueles sinos nas torres, não é? E um sino, imagina que torre precisa para um sino desse aqui, não é? A gente vê aquelas igrejas antigas como Notre Dame, os sinos são realmente grandes. E esse sino, interessante que ele tem escrito ali, ele tem uma imprensa ali, grafado ali no seu corpo, embaixo dele está assim, Vox Patris, que significa a voz do Pai. Realmente os sinos eram usados para quê? Qual a função dos sinos? Chamar o povo para adoração, para o culto, não é? Aqui no Lindéia, se os irmãos resgatarem algumas fotos, não vão ver um sino, mas vão ver um alto-falante que tinha no alto, aqui no centro, não é? Tem gente rindo aí porque viu a foto, então porque viu pessoalmente, né? No alto ali, aí tinha um alto-falante, imagina, na altura que nós estamos aqui, não é? E se não me engano, o Laudécio colocava ali as chamadas, não é isso, Laudécio? Colocava os hinos para chamar o povo para adoração aos domingos, não é? Meus irmãos, o texto lido é aquele texto que fala sobre essa santificação do sábado. Você percebeu aqui, capítulo 2, início do capítulo 2, então, após a criação, Gênesis revela que Deus descansou da sua obra. Não é assim que está escrito aí? Deus descansou da sua obra. Todavia, não podemos dizer que Deus descansou porque estava cansado. Foi. Deus estava lá cansado de fazer esse mundão, né? Ele falou, puxa, eu fiz esse mundo todo aí, esse universo, vou descansar. Vou aqui na minha rede, deitar na minha rede e ficar, já que eu criei a rede também. Não foi. Se a gente vai em Isaías 40, 28, Isaías diz assim, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Então, veja, não foi porque ele estava cansado. Mas aqui foi uma situação diferente, um sinal, né, uma mensagem
que o Senhor estava dando para o seu povo, um momento especial de consagração, de um dia em separado, para que o homem parasse a sua obra e, assim como Deus, imitasse a Deus, descansasse, santificasse esse dia. A proposição para a nossa meditação é que o homem é chamado a prestar adoração a Deus. Vamos dizer isso? O homem é chamado a prestar adoração a Deus. E por que o homem deve adorar a Deus? Por que o homem deve adorar a Deus? Em primeiro lugar, o homem deve adorar a Deus, pois ele é digno de toda adoração. O versículo 1 e versículo 2, veja o que diz. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, vamos ler juntos, versículos 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, percebam que Deus é o Criador de todas as coisas. O texto está deixando bem claro, assim foram acabados os céus e a terra, tudo, todo o seu exército, tudo, foi criado por Ele, pelo Senhor. Do Senhor provém todas as coisas. Sem Ele, esse universo não existiria. Sem o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Apocalipse 4:11 diz assim, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, o Apocalipse reforça essa mensagem dizendo que Ele é digno. Como Criador, como Senhor, como aquele que nos fez, Ele é digno de adoração. A Ele devemos toda a honra, toda a glória. Ele resolveu criar, Ele resolveu nos dar a sua graça, criando os céus, criando a terra, e dando ao homem o domínio para administrar essa criação. Deus fez isso. E nesse processo todo, Ele continuou presente, se relacionando com o homem, e indicando a forma correta de administrar a terra e de adorá-lo. O Senhor é que fez, Ele que determinou. O Wayne Grudem diz que Deus quis criar o universo para demonstrar a sua excelência. A criação mostra sua grande sabedoria e poder, bem como, de modo supremo, todos os seus atributos. Então, quando nós pensamos, Ele criou tudo, tudo vem dEle, nós devemos adoração a Ele. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele fez isso pela sua vontade, para nos dar a sua graça, para compartilhar com o homem ali o que ele tinha feito, e para deixar ao homem a chave, toma aí, administra. O Senhor é digno de toda adoração. Além disso, como o homem não soube fazer isso corretamente, e caiu, e pecou, o Senhor providenciou a redenção. O Senhor deu a ordem, administre dessa forma. Deu os 3 mandatos, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Proibiu o homem, deu uma proibição ao homem. O homem não conseguiu fazer o que Deus havia determinado, e o homem desobedeceu. Contudo, Deus providenciou a redenção. 1 de Pedro 1:3 diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus criou, Deus sustentou, Deus redimiu. Bendito seja o Senhor. Segundo lugar, o homem deve adorar porque Deus nos abençoa ricamente. Versículo 3, leia comigo. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Até aí. Então nós vemos que o Senhor abençoou o 7º dia. Tá, mas o que tem esse 7º dia? Meus irmãos, Deus foi muito bom. Deus é bom. Deus criou todas as coisas em 6 dias, não foi? Tudo que é de melhor, e você lê o capítulo 1. Leia com detalhe, depois de Deus vai fazendo, Ele mesmo faz o controle de qualidade. Né? Ele faz, Ele cria e fala, é bom. Não é assim? Aí Ele cria de novo, 2º dia, é bom. Cria o 3º dia, é bom. O 4º dia, é bom. O
O quinto dia é bom. E o sexto dia, no sexto dia, fala o quê? É muito bom. É muito bom. Ele abençoa o homem, ele preparou tudo para chegar no muito bom, no último dia. E depois que o homem foi criado, ele falou, é muito bom. Tudo foi criado para servir ao Senhor e para nos abençoar. Se você ler o versículo, o capítulo 2, depois, em calma, em casa, você vai ver quanta riqueza Deus colocou na natureza. Ele vai colocando os detalhes ali. Vai falando que Deus fez o solo, Deus colocou ali as pedras preciosas, as plantas. Fala do solo, fala com os detalhes sobre a riqueza que Deus colocou na sua obra. Deus é bom. Deus nos abençoa ricamente. E além de tudo isso, Deus colocou na criação, além de tudo isso que Deus colocou e deixou ao homem para administrar, Deus ainda separou um dia em especial, um dia para o descanso. Assim ele possibilitava um momento de parada, um momento onde o homem para das suas atividades, para todas as suas atividades, tem um tempo de tranquilidade, tem um momento onde ele pode revitalizar as suas forças. Marcos 2, 27 diz assim, Jesus disse assim, acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja então que Deus nos deu o trabalho, que é uma bênção, mas também nos deu o descanso, que é uma bênção. Deus nos abençoa em tudo, em todas as coisas. Veja que nós temos essa necessidade como homens. Deus não se cansa, mas nós nos cansamos, né? Tem até aquele personagem lá do Chaves que fala, por que você não entrega lá? Porque eu quero evitar a fadiga. Não tem? Vocês estão rindo que vocês viram, né? Eu quero evitar a fadiga. Nós nos cansamos, às vezes cansamos demais, já acordamos cansados, não é? Acorda ao relógio lá, toca 6 da manhã, 6 da manhã, tem alguns que é mais cedo, 5 da manhã está cansado. Mas é interessante que aquele que está mais cansado é o que acorda 10, 11 da manhã, toca lá o relógio 11 da manhã, nossa, estou cansado, não é? A gente já está cansado antes de trabalhar os 6 dias. Tem gente que não gosta da segunda, né? Segunda eu não gosto, não. Porque tem que sair, levantar, trabalhar, não é? Tem outros que gostam. Mas por quê? Porque é o que está mais longe da outra segunda. Né? Então a gente está assim. Não é? Mas Deus nos deu, então, os momentos de trabalho. 6 dias trabalharás. Produzirá. Administrarás toda a criação. No 7º dia, você vai descansar. É uma necessidade do homem descansar, parar, descansar. Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E esse dia de descanso é mais do que só essa parada. É o dia onde você santifica, você separa para adorar a Deus. O descanso espiritual é em Deus. Vou fazer um descanso espiritual. Como? Vou meditar. O descanso espiritual é em Deus. Nós nos deleitamos nele. Nós derramamos a nossa alma diante dele. E nós teremos um dia final. Veja que esse dia de descanso também aponta para o dia final. Mas não para o dia final, para a eternidade. Hebreus 4, capítulo 9, diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então vai ter um descanso final, o descanso eterno, o sábado eterno, a eternidade com o Senhor. E ali nós nos descansaremos plenamente, eternamente no Senhor. Louvado seja o Senhor. O homem deve adorar, porque Deus nos abençoa ricamente. Nos dá o trabalho, nos dá os recursos para desenvolvermos, nos dá os momentos de descanso e vai nos dar o descanso eterno. Descanso eterno. Terceiro lugar, por que devemos adorar? Devemos adorar, pois é uma ordem divina. Além de ele ser digno de adoração, além de ele nos abençoar, Deus ordenou, olha, vocês devem me adorar. E abençoou, versículo 3, e abençoou Deus
o sétimo dia e o santificou. Deus separou esse dia. Deus separou um dia especial e ordenou que naquele dia nós parássemos a nossa obra, não só por causa da nossa necessidade, mas porque Ele ordenou. É um momento de adoração ao Senhor. E esse mandamento fica bem claro quando o Senhor traz a Moisés as tábuas da lei. E Ele coloca assim, em Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando chegamos então na lei de Moisés, fica claro isso. Devemos deixar esse dia em separado para o Senhor. É uma ordem de Deus, para que tenhamos esse momento de adoração, de descanso e de devoção a Deus. Veja, o Senhor faz tudo perfeito, Ele fez tudo perfeito. Ele disse que era bom, Ele disse que era muito bom. E dentro de tudo isso, Ele estabelece a forma correta de se viver e de se adorar. Nós somos chamados a adorar a Deus. E nesse momento do dia especial, Ele fala, separe esse dia. É dessa forma que você vai adorar. O correto é separarmos um dia para o Senhor. O homem precisa do descanso e o Senhor ordena esse descanso. O homem precisa direcionar a sua adoração e o Senhor ordena para quem você vai direcionar a sua adoração, ao Senhor. Êxodo 23, versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Concluindo, meus irmãos, o crente adora a Deus, pois Ele é digno de adoração. O crente adora ao Senhor, pois Ele nos dá grandes bênçãos. O crente adora o Senhor, pois Deus ordena. Adore somente a Deus. Como viveremos então? Em primeiro lugar, viveremos adorando ao Senhor no domingo. Hoje nós separamos o domingo, o dia santo, o dia separado é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E os discípulos começaram a se reunir no domingo. E a igreja primitiva se reunia aos domingos. E o domingo, então, é o momento onde nós paramos a nossa obra e adoramos a Deus. Vamos santificar esse momento de adoração. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Claro que Deus está em todos os lugares. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, onde estivermos. Contudo, Ele ainda deixou um dia em especial. Um local em especial que nós podemos nos encontrar. E como povo de Deus reunidos, adorar ao Senhor. Durante o domingo, imagine toda a igreja espalhada na face da terra. Está se encontrando agora. A nossa visão aqui é limitada, mas a visão de Deus. Imagine Deus olhando agora o mundo. E todas as igrejas na face da terra, como estão? Cadê todo o povo de Deus? Todo o povo de Deus reunido diante dEle. Ele vê aqui a nossa igreja em especial, Ele vê a sua vida em especial, mas Ele também vê todo o povo dEle reunido. E nós vamos perder isso? Todo mundo está ali reunido, louvando a Deus, e nós vamos perder? De forma alguma, pelo contrário. Nós deixaremos as nossas camas pela manhã para descansar nos braços do Pai. Nós desligaremos as nossas TVs para ver a glória de Deus agindo no meio do seu povo. Nós nos desconectaremos do mundo virtual para nos conectar com o trono da graça. Nós deixaremos de gritar nos shows e eventos esportivos para erguer nossa voz em louvor e adoração ao Senhor. Abandonaremos os nossos ídolos para adorar um único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Como viveremos em segundo lugar? Adorando o Senhor também nos outros dias. 6 dias trabalharás. A ordem do Senhor é para que a gente também, que o nosso trabalho seja uma adoração a Ele. Trabalharemos de forma correta, desempenhando as nossas atividades, a nossa vocação no mundo, usando para o louvor e a honra e glória do Senhor.
Aproveitaremos os lugares que frequentamos para viver de forma diferente do que o mundo vive e assim sermos testemunhas do Evangelho do Senhor, sendo sal e luz. Aproveitaremos os nossos contatos que temos para anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Dependeremos dele para tudo que fazemos, pois sem ele nada podemos fazer. Terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos adorando ao Senhor eternamente. Estamos só no começo da nossa caminhada. E essa jornada de adoração é eterna. Ela começa aqui. Nós vamos aqui com uma certa dificuldade aprendendo. Contudo, nós exaltaremos o Senhor eternamente na glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, aquela frase grafada lá no sino pode até ser uma expressão artística, mas ela nos remete também ao chamado realmente do Pai, a voz do Pai dizendo: venha, venha adorar ao Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Marcelo.